Olá, para você que me segue aqui no canal Pastor Adriano Costa. Estamos numa jornada de sabedoria pelo livro de Provérbios. Começamos ontem, no dia 1º de julho, e iremos até o dia 31 desse mês, com mensagens e orações ao meio-dia para abençoar as suas tardes. E eu creio que assim como ontem foi uma bênção, eu estava junto com a minha esposa, hoje eu estou aqui e quero trazer também uma palavra inspirada por Deus para abençoar você. Se você não acompanhou ontem, você pode ir depois no canal e você verá que ontem foi o primeiro dia, a primeira mensagem, e oramos aqui e eu creio nos resultados, nos frutos, através desse propósito para a glória de Deus. Bom, o capítulo 2 hoje, nós vamos falar sobre o versículo 11. Esse capítulo 2, ele fala sobre a sabedoria de Deus, o conhecimento. E nós devemos buscar essa sabedoria mais do que os tesouros preciosos. A sabedoria vem da boca de Deus. E aqui nesse capítulo nós vemos os resultados de termos essa sabedoria. Um dos resultados está aqui no capítulo 2, versículo 11. O discernimento, que é uma das virtudes da sabedoria, o guardará, e o entendimento o protegerá. São duas virtudes da sabedoria, discernimento e entendimento. O discernimento significa aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. E o entendimento é a boa compreensão. Observe aqui que tanto o discernimento quanto o entendimento, eles podem nos preservar de algumas situações. E nós precisamos entender uma coisa: o que Deus ele vai fazer está ao alcance dele, mas o que está ao nosso alcance, o que compete a nós, ele não fará. Se ele está dizendo que é o discernimento e o entendimento que podem nos guardar e nos proteger, isso significa que ele espera de nós uma atitude na direção do discernimento e na direção do entendimento. Ele espera que você tenha capacidade de avaliar as situações e que você tenha uma boa compreensão do que está à sua volta. Nós, como pessoas de Deus, precisamos ser pessoas com entendimento e discernimento. Pessoas que não são enganadas facilmente. Pessoas que elas conseguem enxergar as coisas antes. Pessoas que conseguem perceber situações de perigo antes desses perigos se aproximarem. Mas há pessoas que elas não conseguem avaliar. Há pessoas que elas não têm bom entendimento. Paulo vai dizer, até lá em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 2, se referindo a Israel, que eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. Por falta de entendimento, muitas pessoas levam para dentro de casa outras que jamais deveriam entrar. Por falta de entendimento, você às vezes assina contratos que você não deveria assinar. E assim você, ao invés de se proteger, você está se desprotegendo. Há pessoas que, por falta de discernimento, elas acabam se envolvendo com pessoas e essas pessoas servem de laços para elas. Cuidado, se você ainda não está agindo com discernimento e entendimento, peça ao Senhor para lhe ajudar, para que você possa potencializar o discernimento e o entendimento. Talvez você diga, mas eu não tenho sabedoria, então peça para Deus, Ele pode te ajudar. Ele tem a capacidade de revestir você de discernimento e de entendimento. Acredito que muitas decisões equivocadas que você tomou na sua vida foram por causa da falta de discernimento e da falta de entendimento. Mas agora você vai ficar mais atento, você ficará mais vigilante, para que assim você não caia em ciladas. Você precisa se guardar e se proteger. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas o que compete a você, aí Ele vai lhe responsabilizar por isso. Se eu preciso guardar a minha família, se eu preciso guardar os meus filhos, e ali está ao meu alcance, se algo acontecer, eu não posso culpar a Deus. Se eu preciso tomar uma decisão e eu então me precipito e aquilo ali acaba acarretando consequências drásticas para a minha vida, eu não posso culpar a Deus. Me faltou um bom entendimento, uma boa compreensão. E tudo isso você alcança buscando a Deus, se colocando diante de Deus, pedindo para Ele, através da sua palavra, também através de um relacionamento em oração com Deus. Por isso que agora eu quero orar, para que você entenda que aquilo que compete a você, Deus não vai fazer. Mas aquilo que estiver além do seu alcance, fique tranquilo, porque o Senhor agirá.
Vamos orar? Pai querido e amado, precisamos ter mais discernimento e entendimento, porque o discernimento irá nos guardar e o entendimento nos protegerá e protegerá aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos deu. A tua palavra mesmo diz, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, nós precisamos guardar com muito discernimento e entendimento aquilo que o Senhor confiou a nós, porque há um ladrão à espreita, há um ladrão, meu Deus, ao nosso derredor, querendo roubar as nossas bênçãos, querendo roubar aquilo que o Senhor nos deu, querendo roubar aquilo que o Senhor confiou a nós, mas com discernimento e entendimento, ele, o maligno, não tocará naquilo que é nosso, porque nós vamos guardar e vamos proteger com discernimento e entendimento tudo que o Senhor confiou a nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, é uma palavra objetiva, uma oração rápida, então nos ajudar em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã.